da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obras de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Esse Salmo de 95, ele abre com uma oração a Deus. Esse livro todo é um convite ao culto e a expressão solene de congregarmos e de reunirmos o povo para adorarmos a nosso Deus nessa noite. Nesse momento nós teremos uma oração de adoração e gratidão ao nosso Deus pela rica oportunidade de estar aqui esta noite, para juntos aqui cultuar o nome do Senhor. Convido o nosso irmão Djalma, presbítero Djalma, que ora ao Senhor. Deus bendito, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu santo e bendito nome. Agora, Senhor, nós te somos gratos pelas tuas misericórdias, as bênçãos que o Senhor nos traz, nos permitindo reunir no teu santo nome neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, te adoro, te agradeço, Senhor, pelo perdão dos meus pecados, pelo perdão dos pecados do teu povo. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Aceite, ó Deus, a nossa adoração, pois só o Senhor é o nosso Deus, é o Deus de todos os céus e de toda a terra, todo o universo. Atende, ó Deus, para a nossa miséria, ou não olhando, ó Deus, se temos algum merecimento, porque nós sabemos que não os temos, mas em nome de Jesus, nos méritos do Senhor, nosso Salvador Jesus, é que nós chegamos e te adoramos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Nós entoaremos o hino de número 32. Hino de número 32. Fiquemos de pé, irmãos.
tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a ti. Pleno perdão tu dás e segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir de doce esperança desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Os irmãos possam sentar. Convido os irmãos para que abramos nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós faremos a leitura de forma alternada do versículo 1 ao versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamava um para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendai, vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Graças a Deus, louvado seja por essa palavra. Através da mesma, nos abençoa cada um de aqui nesta noite. E nesse momento nós teremos alguns instantes de oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados. E após alguns instantes de oração silenciosa, convido a nossa irmã Maria, que se coloca em pé, quebrando assim o silêncio, agradecendo a Deus pelo perdão em Cristo Jesus. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas e dono das nossas vidas. Pai, somos teus servos, falhos, imperfeitos, precisamos de Ti, Senhor, a cada momento, para que possamos, Pai, viver a Tua palavra. Nesse momento, Pai, nos humilhamos diante de Ti, para pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, sonda, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes e tira tudo que não Te agrada, Senhor, para que possamos, Pai, Te louvar, engrandecer o Teu nome e viver a Tua palavra. Senhor, abençoe o Teu servo que está à frente desse trabalho e o pastor que vai transmitir o Teu recado, Senhor. Prepara, Pai, as nossas mentes, os nossos corações para ouvir a Tua voz, Senhor, e que possamos sair daqui cheio, Pai, do Teu poder e da Tua graça. Pai, obrigado, Pai, porque temos a certeza que o Senhor deu a Sua vida lá na cruz para perdoar os nossos pecados, para que a gente fosse salvo. Obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa, porque o Senhor nos deu a certeza da salvação em Cristo Jesus.
Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por esse momento que nós colocar diante de Deus, confessar nossos pecados. E nós entoaremos o hino de número 74. Fiquemos de pé, irmãos. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livra-me do teu grande amor, pois tu, Jesus, é meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com todo o nosso coração, porque nós viemos nessa noite adorar ao único Deus, Cordeiro imolado. Vamos cantar louvores, vamos continuar esse momento de louvor ao nosso Deus com o primeiro cântico, Vim para Adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra
Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá da cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. No cântico que vamos cantar, diz que nada além do sangue. E Jesus derramou o teu sangue lá na cruz pelos nossos pecados. Leva a minha lei às alturas, onde eu ouço a tua voz. Hosana, o próximo será esse, mas é Hosana nas alturas. Coloquei aqui ao contrário, e diz que eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer e eu vejo a sua graça. Nós vemos a mão de Jesus todos os dias das nossas vidas. Vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Nada além do sangue. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de Jesus. Se você veio preparado para a entrega dos seus dízimos, você pode fazer nesse momento. Enquanto nós estamos cantando, você pode entregar os seus dízimos e ofertas no gasofilaço. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Senhor, agradecemos a Deus por esse culto, Senhor, que estamos, Senhor, levando até a Ti. Que o Senhor possa, Senhor, nos mostrar, Senhor, que somos falhos, dependemos de Ti, Senhor. Que o Senhor morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Nós sabemos que o Senhor vive, Senhor, está conosco, Pai. Abençoa a palavra, Senhor, que Teu servo vai nos trazer. Que possamos levar, Senhor, para o nosso dia a dia. E muito mais, Senhor, levar para os amigos, parentes, ó Pai, para que possam, ó Pai, te aceitar, ó Pai, que possam, Senhor, te servir. Te agradecemos, Senhor, por todas as vezes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes disso, a gente vai ter só mais uma oração rapidinho, só para orar pelas crianças. Pedir que as crianças venham à frente. E aí a palavra depois está com o reverendo Alan. Pedir que a Sueli faça essa oração. Pai amado, Deus bondoso, te peço, ó Pai, que o Senhor continue conosco, te peço que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando essas crianças, que elas sintam desejo de cada dia mais estar na Tua casa, ó Pai, aprendendo mais de Ti, Senhor. Te peço também pela professora que vai estar com elas, ó Pai, que ela possa, ó Pai, estar cheia da Tua unção para poder passar para as crianças, ó Pai, a Tua palavra. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Graça e paz. Abram comigo a santa e bendita palavra de Deus em Lucas, capítulo 16, versos de 31, aliás, versos de 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas
que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deus amado, nós recorremos mais uma vez ao Senhor, com o intuito de pedirmos que Tu venhas trazer a nós palavras de vida eterna. Deus, que possamos ser edificados a partir de então, por meio da exposição da Sua santa e bendita palavra. Usa-me, Deus, com autoridade, com poder. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que nesta última sexta, dia 5 de novembro do ano vigente, um acidente de avião chamou a atenção de todo o país. Quando se noticiou que a queda deste avião havia causado a morte de 5 pessoas. Dentre as 5 pessoas, a morte de uma pessoa muito conhecida em nosso país, a cantora Marília Mendonça. Um acidente fatal, 5 mortes. Morrem 5 pessoas, vítimas deste acidente. Cabe aqui nós refletirmos acerca disso, já que todos nós somos também passivos de morte. A morte é uma realidade inevitável. Todos, sem exceção, um dia vamos morrer. Marília Mendonça partiu, morreu aos 26 anos, muito nova. Com isto devemos entender que a morte é uma realidade que não está condicionada à idade. Pessoas com pouca idade ou muita idade
estão sujeitas à morte. Deste modo, meus irmãos, devemos nos preocupar, não com a morte, mas com o que nos aguarda depois da morte, já que a morte é uma realidade inevitável. A nossa preocupação deve se restringir ao que nos aguarda depois da morte, e não a morte em si, porque morrer é inevitável. Todos nós, um dia, como disse, vamos morrer. A nossa preocupação, portanto, volto a enfatizar, deve estar no que nos aguarda depois da morte. Na parábola do rico e Lázaro, no meu entendimento, esse é o ponto fundamental. A questão aqui tem a ver com o que nos aguarda depois da morte, e não com a morte em si. É com o que nos aguarda depois da morte, já que nesta parábola Jesus ensina que não é a morte, ou seja, que não é a morte que nós devemos temer. A morte não deve ser a causa das nossas preocupações, mas o que nos aguarda depois da morte. É o que destaca os versos de 27 a 31. Precisamente o verso 28. O rico, nos versos de 27 a 31, precisamente no verso 28, externa a sua preocupação, tendo em vista os seus entes queridos, os seus cinco irmãos, com a realidade que poderia os aguardar depois da morte. Se não, observem comigo o que diz aí o verso 28. Palavras do rico: porque tenho 5 irmãos, eu preciso que você, Abraão, me permita comunicar aos mesmos, que eu venha dar testemunho, a fim de não virem, ou seja, os meus 5 irmãos também para este lugar de tormento. Então, irmãos, volto a afirmar, a nossa preocupação não deve se restringir à morte, mas ao que nos aguarda depois da morte. Por isso, eu resolvi pensar com vocês no seguinte tema, prestem atenção: do outro lado de lá, ou depois da morte, onde estaremos? Do outro lado de lá, depois da morte, onde eu, onde você, onde nós estaremos? No céu ou no inferno? O mendigo, do outro lado de lá, ou depois da sua morte, está no céu. É o que destaca o verso 22. Seio de Abraão aqui é sinônimo de céu. O rico está no inferno. O verso 22, em sua parte final, e o verso 23, ambos os versos destacam exatamente isto. Do outro lado de lá, ou depois da morte, onde eu, onde você, onde nós estaremos, no céu como Lázaro, ou no inferno como rico? No céu ou no inferno? Onde nós estaremos no pós-morte, depois da nossa morte? Meus irmãos e minhas irmãs, vai depender de como aqui vivemos, das consciências ou percepções de certo ou errado que moldarão nosso comportamento. Vai depender da nossa vida comportamental, executada, externada, nesta ambiência física.
vai depender da vida que adotamos neste mundo, das consciências ou das percepções de certo e errado que viermos a adotar neste mundo, nesta vida. Eu passo a adotar, eu passo a apresentar, melhor dizendo, a vocês, algumas consciências que precisamos adotar, tendo em vista que desejamos do outro lado de lá, no nosso pós-morte, estarmos no céu. Primeira consciência, a consciência de que a vida, a existência, não se encerra com a morte. A consciência de que, além da sepultura, a vida continua. Esse foi o recado que o rico quis passar para os seus entes queridos, os seus 5 irmãos. É o que destaca os versos de 27 a 31, como disse há pouco, precisamente o verso 28. O rico externa o desejo de comunicar aos seus que no pós-morte a vida continua. Irmãos, é preciso adotarmos esta consciência que a vida não se encerra com a morte. É preciso entendermos que a morte não é um ponto final na existência de ninguém. É preciso termos convicção, certeza de que a vida continua além da sepultura, além do sepulcro. Eu sei que nós, enquanto servos de Deus, temos esta consciência, mas é preciso que venhamos a tratar desta questão, tendo em vista que vivemos em um contexto social onde existe o discurso que ressalta que nós somos unicamente química, átomos, e nada mais do que isto. O discurso, tendo em vista isto, que diz, morreu, acabou, não há vida depois da morte. Esta é uma ideia que nasce a partir do ano 360 a.C., na Grécia Antiga, por meio de um pensador chamado Epicuro, já que foi o mesmo que ensinou que nós somos química, uma constituição unicamente de átomos. Somos química. Deste modo, morreu, acabou. Não há vida depois da morte. Este é o discurso da filosofia materialista, discurso que permeia a sociedade do nosso tempo. Nós precisamos, enquanto servos e servas de Deus, entender que esta é uma consciência que precisamos reafirmar o tempo todo. Há vida depois da morte. Há céu. Há inferno. Morreu, não acabou. A sociedade norte-americana, a partir de 2006, ouviu da boca de um bioquímico chamado Roger Kornberg que não há vida depois da morte. Isto porque o mesmo passou a entender e a ensinar que nós somos unicamente uma realidade física,
A morte é o que nos descalça, é o que encerra esta realidade. Não há vida depois da morte. Notem que a parábola do rico e Lázaro destaca enfaticamente que depois da morte, a vida continua, a vida segue. Quando passamos a entender, meus irmãos e minhas irmãs, que morreu não acabou, que há uma realidade nos aguardando depois da morte, passamos a viver neste mundo, no que tange a nossa vida comportamental, restringindo a nossa perspectiva, a nossa vida, ao que nos aguarda no porvir, no pós-morte. Portanto, esta é uma consciência que nós devemos quase que o tempo todo trazer a nossa existencialidade com o intuito de não imaginarmos que a vida se restringe a esta. Portanto, diante da morte, nós vamos ressaltar: não tememos porque a morte não é um ponto final na existência de ninguém. A segunda consciência que eu entendo que nós devemos ter, tendo em vista o desejo que temos, a vontade que temos de estarmos no céu e não no inferno do outro lado de lá, é a consciência de que atender a Deus é melhor que atender os prazeres mundanos. Atender a Deus é melhor do que atender os prazeres mundanos. O verso 25 destaca que o rico vivia com um objetivo: atender os prazeres mundanos. Se não, observem comigo o que diz o verso 25. Verso 25 diz o seguinte: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. A sentença recebeste os teus bens indica que o rico, em vez de apoiar nas coisas de Deus, acabou se apoiando nos prazeres mundanos. O rico, do lado de cá, nesta existência, vestiu-se de púrpura e linho fino e viveu em radiante esplendor. Todos os dias, destaca o verso 19, dava uma festa. Esse homem rico fazia festas de dia em dia e esplendidamente. Viveu em função dos bens, dos recursos, dos desejos carnais. O verso 19 destaca exatamente isto. Abraão, no pós-morte, do outro lado de lá, destaca também isto. A sua vida foi voltada não a Deus, mas aos prazeres mundanos. Você se apoiava nos seus recursos, nos seus bens. Os seus apetites estavam voltados às coisas que envolvem esta vida, este mundo. Você vivia com a finalidade de atender os prazeres mundanos e não a Deus. As coisas mundanas estavam em primeiro lugar em sua vida. Destaca Abraão a este homem chamado rico. Contudo, Lázaro, que vivia na miséria, na desgraça existencial, lembrava de Deus, se apoiava em Deus, confiava em Deus, já que o nome Lázaro significa Deus ajuda.
o contraste aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é de alguém que vivia para si sem Deus, com alguém que vivia na miséria, mas com Deus. Enquanto o rico vivia na bonança, sem Deus, Lázaro vivia na miséria, com Deus, se apoiava em Deus. Vocês sabem que, mormente, boa parte das pessoas que fazem parte da nossa sociedade vivem em função dos prazeres mundanos, do que a vida pode fornecer. Vivem em função da realização dos seus desejos, das suas vontades. O foco está em viver bem, em dar vazão aos seus desejos, em saciar os seus desejos. O rico vivia assim. E do outro lado de lá, foi apanhado por uma realidade de tormento, de dor. A filosofia da atualidade é a filosofia hedonista, que pode ser entendida como a filosofia que dá ênfase na realização, na execução das nossas vontades, no que dá prazer, no que dá satisfação. Essa filosofia foi desenvolvida também por Epicuro, anos antes de Cristo. É a filosofia do momento, da atualidade. As pessoas não estão preocupadas em atender à vontade de Deus. As pessoas não estão preocupadas em apoiarem-se em Deus. As pessoas não estão preocupadas em exaltarem a Deus. Estão preocupadas em se autorrealizarem na vida, em satisfazerem os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades. A consciência de que atender a Deus é melhor que atender os prazeres mundanos deve ser a nossa consciência, já que somos servos e servas de Deus. Esta, indiscutivelmente, é a consciência que um servo de Deus, dentre tantas, deve adotar neste mundo caído, pervertido, distante de Deus. A consciência de que nesta vida, o que mais importa não é a nossa autorrealização, não é o nosso bem-estar, mas enaltecermos, bendizermos, em tudo o que viermos a fazer, o santo e bendito nome de Jesus, de Deus. O apóstolo Paulo, vocês sabem, escrevendo aos Coríntios, destaca: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Irmãos e irmãs, a existência que envolveu este homem chamado Lázaro não foi fácil. Foi uma existência difícil, uma vida amarga, doída, espinhosa. Mas Jesus faz questão de destacar, já que o nome Lázaro, como disse, significa Deus ajuda, que este viveu, mesmo na miséria, se apoiando em Deus. Enquanto que o rico, cheio de pompa, vivia distante de Deus, se apoiando em seus bens, em seus recursos. A terceira consciência que nós devemos ter, tendo em vista o nosso desejo de, do outro lado de lá, ou depois da morte,
de estarmos no céu é a consciência que daqui, do lado de cá, nesta vida, a gente só leva o que cabe no coração e não o que cabe no bolso. Desta vida, a gente só leva o que cabe no coração e não o que cabe no bolso. É o que destaca os versos de 20 a 24. O verso 20 sugere que alguém havia deixado Lázaro diante da porta do rico para que o rico se sensibilizasse e o ajudasse. Notem que o verso 20 indica que alguém havia deixado Lázaro na porta do rico. Eu entendo que a intenção aqui é dizer o seguinte: eis aí, rico, alguém que necessita da sua ajuda, da sua compaixão, da sua empatia. Irmãos, é importante nós entendermos também que os versos de 20 a 24 apresentam-nos três contrastes. Três contrastes. Contrastes entre a vida do rico e de Lázaro, que sugerem a consciência que daqui a gente só leva o que cabe no coração e não o que cabe no bolso. Quais são estes contrastes? Tendo em vista que Lázaro foi deixado na porta do rico com uma finalidade: sensibilizar o rico. Primeiro contraste: o rico vivia em uma mansão, Lázaro vivia na rua. Mendigo, destaca o verso 20. Mendigo não tem endereço fixo, a sua casa são as ruas. A palavra porta no grego é usada para entradas de cidades e palácios, o que indica que o rico morava em uma mansão. O verso 20 então está dizendo o seguinte: ó, você que está vivendo numa mansão, rico, não tem compaixão de quem vive na rua, de quem não tem um teto, uma casa. Segundo contraste: o rico vivia se vestindo de roupas finas. Destaca o verso 19. Lázaro vivia coberto de feridas. Destaca o verso 20. Ei, rico, você que se veste de roupas finas, de vestes finas, em vendo Lázaro sem o que vestir, coberto por úlceras, não se compadece? Não tem compaixão? Terceiro contraste: o rico vivia dando banquetes. Destaca o verso 19 em sua parte final. Lázaro estava jogado diante da porta do rico, desejando ser alimentado das coisas que caíam da mesa do rico. Destaca o verso 21. Enquanto na sua casa há banquetes, comida farta, há alguém em sua porta, desejando um pedaço mínimo de pão, e você não se compadece, não há compaixão, não há empatia, você não se sensibiliza. A pergunta que surge é: o que esses contrastes indicam? Indicam, meus irmãos e minhas irmãs, que os que são do inferno, enquanto aqui vivem do lado de cá, são insensíveis à dor de quem sofre, são incompatíveis com o que Jesus é e foi enquanto aqui esteve. Não externam empatia, sensibilidade à dor do outro. Entendam que a consciência que devemos ter é a consciência que daqui, desta vida, do lado de cá, a gente só leva o que cabe no coração e não o que cabe no bolso. São os atendimentos aos necessitados, são as mãos estendidas aos Lázaros da vida, aos Lázaros da existência, são as roupas doadas, as comidas doadas,
É a comida que mata a fome de quem tem fome. É a sede que mata a sede de quem tem sede. É a água que mata a sede de quem tem sede. São essas coisas que têm a ver com o coração e não com o bolso, que ecoarão por toda a eternidade. É melhor viver do lado de cá, pobre financeiramente, mas com Deus, do que rico, mas sem Deus, sem compaixão, sem sensibilidade, sem empatia para com o outro que necessita da nossa compaixão. Lázaro era pobre, verso 20 e 21, mas com Deus. Andava com Deus. Irmãos, Lázaro tinha um coração que cabia Jesus, que cabia a generosidade, que cabia a empatia. Mas o seu bolso, ou em seu bolso, não existia um tostão furado. A consciência que nós devemos adotar o tempo todo é que daqui, a gente só leva o que cabe no coração e não o que cabe no bolso. Eu ouvi N artistas destacando isso depois da morte da Marília Mendonça, quando os mesmos diziam: nós temos que priorizar quem nós amamos, nós temos que ficar mais próximos e próximas de quem nós amamos, nós temos que trabalhar menos, nós temos que encurtar a nossa agenda. Diziam os cantores sertanejos nas entrevistas dadas após a morte da Marília Mendonça. A morte no ímpio tem o poder de gestar isto, mas nós sabemos que este entendimento, esta consciência se restringe a uma circunstância que, na medida em que o tempo vai passando, vai se esvanecendo. Mas no que diz respeito a mim e a você, justos, pessoas que vão residir no céu, do outro lado de lá, esta é uma consciência que tem que nos acompanhar o tempo todo. Que daqui nós não levamos nada, absolutamente nada, que tem a ver com o que é físico, bens, casas. O que cabe no bolso, mas somente o que cabe no coração. Quarta e última consciência que nós devemos externar, enfatizar, viver de acordo. Se desejamos viver na eternidade, gozando das bem-aventuranças eternas, no céu, seio de Abraão, sinônimo de céu aqui, ou no novo céu e na nova terra, é a consciência que os descendentes genuínos de Abraão são os que obedecem à palavra de Deus. Os descendentes espirituais, os judeus espirituais, os genuinamente salvos, são os que obedecem à palavra de Deus. Notem que no verso 24, o rico chama Abraão de pai. Nos versos de 29 a 31, fica evidente que só quem ouve a palavra de Deus pode ter Abraão por pai. Vejam que os versos 29 e 30 destacam nas entrelinhas exatamente isso. Respondeu Abraão ao desejo do rico, à vontade do rico, de sair a notícia de onde estava
chegando-a, impulsionando-a, com a finalidade de fazê-la chegar até os seus entes queridos, de que a realidade, no que diz respeito ao pós-morte, é terrível, tendo em vista que quem vive aqui, de acordo com seus apetites, com seus intentos, vai ser envolvido por esta realidade chamada aqui na parábola de inferno. E Abraão então respondeu Abraão, eles têm, referindo-se aos 5 irmãos do rico, Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Verso 30, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, me respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ouvir Moisés e os profetas indica ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, esta é a consciência mais importante que nós devemos ter. A consciência de que o genuinamente salvo é o que vive neste mundo de acordo com a palavra de Deus. Não é o que vive com o discurso de que Deus é o seu Pai, de que Jesus morreu por si, mas o que vive de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus nesta vida. Tem a ver com comportamento, tem a ver com atitude. É por meio da obediência à palavra de Deus que alguém pode ser taxado ou taxada de salvo ou salva. É o que evidencia. Não é fazer parte de uma etnia ou de um sistema religioso, de uma denominação, mas viver de acordo com a palavra de Deus neste mundo caído. Vocês sabem que existem muitas pessoas que imaginam que são de Deus, mas não são, porque não vivem de acordo com a palavra de Deus, não vivem de acordo com a vontade de Deus, não vivem obedecendo a palavra de Deus, vivem uma vida torta, sem compromisso, sem fidelidade a Deus, sem fidelidade à palavra de Deus. Eu concluo esta mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, destacando que, estando do lado de lá, no pós-morte, primeiro, que o status social oriundo da riqueza não contará. Na sentença do verso 24, proferida, emitida pelo rico, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Há uma nota de arrogância inconsciente por parte do rico para com Lázaro. O rico imaginou que podia ainda dar ordens, mandar em Lázaro. A consciência que permeava a sua vida enquanto neste mundo vivia. Não havia percebido que o status que o acompanhava enquanto aqui vivia, onde estava, de nada valia. Segundo, do outro lado de lá, no pós-morte, não haverá perdão pela vida sem Cristo aqui vivida. É o que destaca os versos de 27 a 31. Não haverá perdão. Morreu, segue o juízo. Purgatório, coisa nenhuma.
reencarnação, coisa nenhuma, morreu. O que vai contar é o que foi vivido aqui. Morreu, segue o juízo. Destaca Hebreus 9, verso 27. Não haverá outra oportunidade, chances. Morreu, segue o juízo. Então a nossa maior preocupação deve se restringir à vida do lado de cá. Quanto a isso, é hoje que nós devemos nos agarrar a Cristo. É nesta vida, nesta ambiência que nós devemos subscrever, no que diz respeito à nossa vida comportamental, obediência a Jesus unicamente. Do outro lado de lá, no pós-morte. Terceiro, não haverá enternecimento no sofrimento, amolecimento no sofrimento. Destacam os versos de 23 a 26. Inferno é sinônimo de sofrimento intenso e sem enternecimento. O rico pede: tenha compaixão, tenha misericórdia, permita que Lázaro toque com água a minha língua, eu estou em tormentos. Não, quem está aí onde você está, não pode passar para cá, onde Lázaro está, e vice-versa. Não haverá enternecimento no sofrimento, dor intensa, sofrimento intenso. Inferno é sinônimo, volto a enfatizar, de sofrimento intenso e sem compaixão. O tempo da compaixão, da misericórdia, da bondade de Deus se chama hoje, no pós-morte. O que vai contar é o que nós vivemos aqui. Tarde demais. Em outras palavras, podemos dizer, diz Abraão ao rico, tarde demais. Tarde demais. Irmãos e irmãs, não se esqueçam, o pobre na terra será rico na eternidade. O rico na terra, sem Deus, será pobre na eternidade. Este é outro contraste que a parábola do rico e Lázaro apresenta. Enquanto aqui vivia, o rico vivia na bonança, Lázaro na miséria. Depois da morte, o rico passou a viver no inferno, no sofrimento. Lázaro passou a viver na bonança. Enquanto aqui vivia, o rico tinha banquetes fartos, muita comida. Lázaro não tinha o que comer, mas depois da morte, destaca o texto, que Lázaro foi conduzido até o seio de Abraão por anjos. Um homem que não foi sepultado, porque o texto destaca que o rico foi sepultado e não faz menção do sepultamento de Lázaro, um mendigo. Não houve cerimônia fúnebre, não houve cortejo. A indicação é de que, com relação ao rico, houve cortejo, houve cerimônia fúnebre, houve gente no velório do rico. Lázaro morreu, talvez, como indigente, entre os cães, porque Jesus menciona os cães aqui, mas Jesus faz questão de ressaltar que este que morreu e não foi sepultado, que não foi cortejado enquanto morto, que provavelmente foi cortejado pelos cães, foi conduzido ao seio de Abraão por anjos e recebido no céu com um banquete. Quem aqui vive abstendo das paixões carnais, dos desejos carnais, às vezes, sem muitos recursos, tem que ter a consciência de que o que nos aguarda, a exemplo do que aguardou Lázaro
segundo Jesus nesta parábola, Lázaro, no que diz respeito ao que o abarcou depois da sua morte, representa todos os salvos. Jesus está dizendo nas entrelinhas, é o que vai acontecer com todos os salvos. Não se preocupem, não há banquetes, não há festa, não há vestimentas finas neste mundo do lado de cá. Não se preocupem, porque o que aguarda vocês são banquetes incomparavelmente melhores. Que Deus nos abençoe. Que Deus conceda-nos esta consciência bendita, ou estas consciências benditas, em nome de Jesus. Deus amado, louvado seja o Senhor, porque em Jesus podemos dizer que o que nos aguarda foi o que abarcou, segundo Jesus, a Lázaro. Pobre na terra, rico no céu. Ó Deus, que tenhamos, em síntese, a convicção de que a morte não deve ser temida por nós, pois a mesma não é um ponto final na existência de ninguém. Morreu, não acabou, a vida continua. A vida do outro lado de lá que nos aguarda em Jesus é incomparavelmente melhor do que esta. Ó Deus, sê conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, irmãos e irmãs, nós vamos nos preparar com o propósito de participarmos da Santa Ceia, da mesa do Senhor. Deste modo, eu convido desde já o presbítero Davi e o presbítero Douglas para nos auxiliar na administração da mesa do Senhor. Irmãos e irmãs, abram comigo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22. Versos de 19 a 23. Lucas capítulo 22, versos de 19 a 23. A ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por meio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Este texto nos ensina que a ceia foi instituída por Jesus. Jesus, portanto, recomenda que tenhamos a convicção, a certeza de que quando celebramos a Santa Ceia, fazemos segundo o que Jesus havia recomendado. Deste modo, meus irmãos e minhas irmãs,
Eu convido vocês, obviamente batizados nesta igreja ou em qualquer outra igreja, comprometida com o Evangelho Santo de Jesus, a participar conosco do suco de uva, que representa o sangue de Jesus, e do pão, que representa o corpo de Jesus. Recebam, por intermédio das mãos dos presbíteros, presbítero Davi e presbítero Douglas, os elementos, e aguardem para que juntos possamos participar dos mesmos. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Irmãos e irmãs, participemos juntos do pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído em nosso favor. Participemos também do suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi vertido, derramado em nosso favor. Participemos. Meu Deus, Jesus teve o seu corpo moído, machucado, sangue derramado, corpo morto, por minha causa, por nossa causa.
Um ato que nos resgatou das garras da condenação eterna. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isto é Jesus. Bendito seja unicamente a Jesus. Em Jesus, nós podemos nos imaginar sendo-nos recebidos por anjos, diante de nós um banquete no céu, como Lázaro, o mendigo da parábola do rico e Lázaro. Tudo isto graças ao que Jesus fez por nós. Do outro lado de lá, pela fé entendemos que vamos estar no céu. Deste modo, Deus, conceda-nos o privilégio, enquanto aqui vivermos, de vivermos de acordo com a palavra do Senhor, de sermos de fato e de verdade genuínos descendentes espirituais de Abraão, servos e servas fiéis ao Senhor, que venham entender que a morte não é um ponto final, que morreu não acabou, que venham entender que é melhor agradar ao Senhor do que os nossos apetites, do que os nossos desejos. Ó Deus, conceda-nos este privilégio. Que assim seja em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Ponham-se de pé, irmãos e irmãs. Recebam a bênção. Meu irmão e minha irmã, que Deus, nosso Pai, em Jesus, por meio do Santo e Bendito Espírito, nos preserve neste caminho que nos conduzirá ao céu, do outro lado de lá, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar-vos, irmãos e irmãs.